Coloca no YouTube. Bom, estou gravando. Um endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que os arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Temeram os que tinham visto. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E encontrou ele no barco, e entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Glória a Deus. Para a irmã que está chegando agora, irmã auxiliadora, Lucas 8, do 26 ao 39. Acabamos de ler, tá? Vamos orar ao nosso Deus. Meu Pai, nós temos aqui a passagem bíblica que o Senhor nos deu para ser pregada nesta noite. E nós pedimos agora que o Senhor dê a interpretação. Traga a revelação da tua palavra para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo opere nos nossos corações. Faça as tuas maravilhas, opere os teus mistérios na vida de cada um. O Senhor se importa com cada um de nós igualmente. Perante o Senhor não tem ninguém melhor. Nós queremos, Pai, estar na tua presença. Nós queremos te servir com interesse de coração. Por isso, venha abençoar. Venha nos ajudar, Pai. A carne não pode te servir. O natural não pode te servir, não tem como. Nós precisamos do teu Espírito em nós. A carne não se arrepende dos pecados. A carne não tem consciência do juízo e da justiça. Mas é o teu Espírito Santo que nos convence. Então venha operar nas nossas vidas. Precisamos do Senhor.
Vem Espírito Santo de Deus, opere na vida de cada irmão, envolva esse irmão, essa irmã, com a tua presença gloriosa, meu Pai, envolva os nossos corações, envolva os nossos pensamentos e nos leva, Senhor Deus, para o centro do teu querer, nos transporta para o centro do teu querer, para que possamos fazer a tua perfeita vontade, para que possamos obedecer à perfeita vontade do Senhor, que é o melhor para nós, ó Pai. Coloca-nos no centro da tua vontade, em nome de Jesus. E tudo que tiver sido enviado para roubar a palavra dos corações, seja repreendido. Todo o mensageiro do maligno saia daí. Tudo que está aí para dispersar, para roubar a palavra, seja banido desta vida. E ela seja curada, seja liberta, seja abençoada e seja transformada pelo poder da palavra de Deus. E nada irá roubar esta bênção na vida desta pessoa. Porque o mesmo Deus que a atraiu para participar desse culto vai abençoá-la, porque quer abençoá-la e vai abençoar, e vai mudar a sorte, e vai transformar, e vai operar maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Meus queridos, essa passagem bíblica que trata da libertação desse endemoniado, né? Nós podemos extrair daqui, aliás, de toda a palavra de Deus, mas hoje, em especial, né? Em particular, nós podemos extrair lições preciosíssimas. Vamos lá. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Olha o estado desse homem. Não andava vestido e nem habitava que deu certo. em qualquer casa. Um minuto, por favor. Está certinho. É das 7 às 8. Uhum. Pronto, resolvido aqui. Glória a Deus. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Olha o lugar onde esse moço habitava. Na sepultura, irmãos. Lá no meio dos defuntos, no meio da podridão, né? E, mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com muitos de nós, irmãos. Que, está dizendo aqui que ele não andava vestido, né? Quantas pessoas estão nuas, descobertas espiritualmente, expostas à morte o tempo inteiro? Eu e minha esposa, quando estivemos na macumba, nós estávamos expostos à morte. Estávamos nus e não sabíamos, né? Não habitávamos em casa alguma, ou seja, nós não tínhamos a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, não tínhamos a presença de Deus. Então, a pessoa, quando está possuída por espírito maligno, ela está vulnerável. A pessoa está nua, está vulnerável. A pessoa não habita em casa, mas habitava no sepulcro, né? No meio da imundície. Simboliza a nossa vida de pecado, a nossa vida de rebeldia, que se recusa a estar na presença do Deus vivo. Ele tem lugar seguro para nós, ele tem lugar de bênção, ele tem lugar de vitória, ele tem cobertura para nós, a cobertura do sangue de Jesus, ele tem casa para nós, ele tem bênção para nós, ele tem caminho seguro para nós, e nós escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, né? É perturbação, é loucura do mundo, da carne, né? Vamos continuar, vamos prosseguir. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
Ele sabia, o diabo sabia, né? O seu destino, sabia que seria derrotado por Jesus, sabe que no final, não no final dos tempos, né? Mas em determinado momento, ele e todos os seus anjos, todos os seus seguidores, todos aqueles que recusaram o caminho da salvação, serão lançados no inferno, no lago de fogo, juntamente com os pecadores. Aí tem tradução que diz: vieste-me atormentar antes do tempo. Né? Pergunta se Jesus já havia chegado para executar o juízo, mas ainda não era, né? Era a primeira vinda de Jesus. Com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado, aí Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse dele. Pois já havia muito tempo que eu o arrebatava, olha que coisa triste. E guardavam-no, os demônios guardavam aquele homem preso, com grilhões e cadeias, verso 29, viu? Com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Mais uma vez, né? A semelhança daquilo que acontece nas nossas vidas. Talvez nenhum de nós tenha chegado a esse ponto, né? De ir fisicamente. Eu fui, eu trabalhava com os demônios no sepulcro, nos cemitérios, eu e a Lúcia, comíamos carne de porco crua, cachaça, farofa, apimentada e de tudo, uísque, caríssimo, tudo isso a gente participava com os demônios, na mesa dos demônios. Agora aqui está falando o seguinte: pois havia muito tempo que eu arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, ou seja, as pessoas amarravam aquele homem, prendiam com correntes, né? Mas aí os demônios quebravam essas correntes daquele homem possesso, quebravam aquelas prisões e era impelido pelo demônio para os desertos. Então não adiantava acorrentar, não adiantava amarrar. E assim muitas vezes, né, que acontece com membros da família, ou até já aconteceu com a gente, quando mais jovem, os pais tentavam dar conselhos, né? Tentavam nos manter sob controle, e a gente arrebentava tudo, ia fazer do nosso jeito, ia para o deserto, os desertos da vida, lugares que só tem morte, que não tem vida, que não traz para a gente o menor futuro. E nós andávamos por esses lugares, éramos guiados, meus queridos. Muitos de nós éramos guiados por Satanás, éramos conduzidos por Satanás para esses locais, né? Esses locais ermos da vida, locais de pecado, um verdadeiro deserto espiritual, longe da presença de Deus, longe da glória do Senhor, longe da palavra de Deus, longe dos caminhos do Senhor. É isso que o diabo faz na vida da gente. Quando nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração, ele nos leva, ele nos arrasta para longe da presença do Senhor. Isso é muito triste. Era impelido pelo demônio para os desertos. Verso 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E serão 2.000 porcos, tá? E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. Autorizou que os demônios que saíram daquele homem, que saíssem dele, entrassem naqueles porcos. Jesus autorizou. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos. E
e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Aqueles que os guardavam, os homens, né, que guardavam aqueles porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Ficaram apavorados com o ocorrido, o que presenciaram, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. O povo lá que recebeu a notícia corre muito rápido, ainda mais um evento forte desse, acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo. Ou seja, estava lá, curado, liberto, e eles sabiam do histórico daquele homem que habitava nos cemitérios, que só andava nu e não tinha corrente que o mantivesse preso. Né? Olha aí, assentado aos pés de Jesus. Eu chamo a atenção dos irmãos para isso aqui, ó. Assentado aos pés de Jesus. Olha a diferença. Aquele que fugia para o deserto, né? Que simboliza a pessoa quando está em pecado, quando ela escolhe o pecado, ela foge da presença de Deus. Ela se esquiva de ouvir a palavra de Deus. Mas a pessoa, quando está liberta, ela se assenta aos pés de Jesus. Ou seja, aí ela para ouvir a pregação da palavra da verdade. Aí ela passa a prestar atenção na palavra de Deus, que até então nada significava para ela. A palavra de Deus passa a fazer sentido, irmãos. Fazer todo sentido. Aconteceu conosco. Foi instantâneo, foi maravilhoso. E ali estava ele assentado aos pés de Jesus. Aqueles homens viram aquilo, né? E ainda no verso 35 diz: e temeram. Que transformação, que coisa maravilhosa aquela que havia acontecido. No verso 36 diz: e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Eles testemunharam, os que estavam presentes ali, testemunharam o que havia acontecido. E toda a multidão, verso 37, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. Olha aqui, os demais, né, que não foram libertos, pediram que Jesus se retirasse deles. Aquele moço que fugia de todos, ia para o deserto, impelido pelo demônio, estava lá assentado aos pés de Jesus. As pessoas que tomaram conhecimento daquele milagre, daquela transformação, né? Mas certamente não queriam sair do pecado, porque para se assentar aos pés de Jesus, a pessoa tem que se desvencilhar do pecado, irmãos. Ela tem que renunciar ao pecado. Ela tem que sacrificar a sua carne, sacrificar a sua vontade. E hoje nada mudou. Nós estamos, inclusive, no meio cristão, uma multidão de crentes cheios de vontades, cheios de querer, cheios de direitos e nada de deveres perante o Senhor, nada de temor de Deus nas suas vidas. Só querem as bênçãos e pronto. Só querem as curas, a libertação. Como pastor, a gente vivencia isso. As pessoas não querem compromisso com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Elas querem se livrar dos problemas. Elas não querem nada com a palavra de Deus. E assim aqueles gadarenos, né? Aqueles homens ali, pediram que Jesus se retirasse deles.
Quantas pessoas a gente prega hoje, fala do Evangelho de Jesus Cristo? Pessoas que veem um milagre, você expulsa o demônio da vida da pessoa, e ela é curada daquele problema ali, daquele mal, e ela passa a fugir de você. Ela desaparece. Ela tem medo de que você cobre dela um posicionamento diante de Deus e vai ser cobrado mesmo, para o próprio bem dela. Porque o objetivo maior não é curar a pessoa. A cura, a libertação, é apenas um sinal de que a palavra que nós pregamos é a palavra de Deus. Então as pessoas desaparecem, elas fogem, elas falam: Jesus, fica longe de mim com a tua palavra, com o teu evangelho, porque não quero compromisso. Já recebi a minha cura e ponto. Esses aqui não quiseram nem pedir nada para Jesus. Temeram, mandaram que Jesus se apartasse deles. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse. Porque estavam possuídos por grande temor. Olha o diabo aí de novo. Ó. O diabo falando, né? Na mente, como fala na mente das pessoas. Fica mais longe, que é melhor para você. Fica mais reservada, que é melhor para você. Né? Fica um crente de banco olhando lá de longe, parecendo coruja. Tá? Afastado, não se envolva, não conte testemunho. Né? Possuído de temor. E entrando ele no barco, voltou, mas só que a auxiliadora, desliga o seu microfone, por favor, se conseguir. Eu estou tentando desligar daqui, não estou conseguindo. Pronto, obrigado. Deus abençoe. E toda a multidão e rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Aqui o contrário, né, irmãos? Os gadarenos normais queriam que Jesus saísse. O gadareno, até então endemoniado, agora rogava para permanecer com Jesus. Olha que glória! Para permanecer com o Senhor. Mas Jesus o despediu, dizendo. Então, nem sempre a vontade de Deus para a gente é aquela que a gente pensa, que a gente imagina que seja, né? Tem muitas pessoas se lançando para fazer a vontade de Deus, pensando que é a vontade de Deus, e muitas vezes está tudo diferente do que Deus tem para ela. Esse moço queria ficar com Jesus, mas o que Jesus tinha para ele? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Existe melhor lugar para testemunhar uma mudança dessa do que no meio da parentela, da vizinhança, da sua terra natal, né? Das pessoas que te conheciam, bebendo até cair, na prostituição, das pessoas que viram você na macumba, viram você na idolatria, viram a sua casa cheia de imagens e a sua vida toda desgraçada, e hoje, sem nenhuma imagem, você tem uma vida abençoada, é um processo lento. Essa bênção não é uma coisa assim que desce como um raio, não. A bênção é um processo, é fruto da nossa perseverança. Né, irmão Wilson? Há quanto tempo a gente vem perseverando, né? Perseverando, e Deus vem dando vitória, e Deus vem abençoando, e vem nos fortalecendo. Quantos da nossa época pereceram, sucumbiram, não existem mais, tiveram terríveis dissabores, tragédias na família, e nós estamos aí firmes, no mesmo ritmo. Né? E a bênção, ó, a semente só brotando por todos os lados, na vida dos filhos,
filhos abençoados e tal, e muito mais ele tem para fazer. Pois bem, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. Conte o testemunho. E ele foi apregoando por toda a cidade. Será que estava maravilhado? Foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Se ele tivesse seguido Jesus, ele ia ficar como um crente igrejeiro, né? Só quer receber, 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 receber. Mas Jesus, vendo, né, a maravilha que foi aquilo que tinha sido feito, que ele tinha feito naquele moço, mandou que ele fosse contar. E ele saiu pregando por toda a cidade. Todo o povo que o conhecia, que o temia, porque era louco, era considerado louco, né? Ele saiu contando quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Não existe pregação melhor do que essa, tá? Um testemunho de que Jesus fez na sua vida. Eu penso que esse moço aqui não estava no carrão, não tinha testemunho de da compra de um lindo apartamento para comprar, não tinha testemunho de que tinha arrumado emprego, não tinha testemunho de que tinha ganhado um tênis de marca, um sapato de marca, né? Não tinha testemunho de que tinha comprado uma televisão de 300 polegadas, não é isso? Ele testemunhou que Jesus tinha livrado ele das garras de Satanás. Ponto. Isso é tudo. E uma libertação completa mesmo, tanto é que ele queria permanecer ao lado de Jesus. Isso é sinal de libertação. Permanecer aos pés de Jesus não é permanecer fisicamente, é permanecer na palavra, é se voltar para a palavra, é se prostrar diante da palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Deixar a palavra guiar os seus passos. Tudo na sua vida ser pautado pela palavra de Deus. Isso é ficar aos pés do Senhor, ficar assentado aos pés do Senhor. Você pode estar em pleno movimento, pode estar pilotando um avião a 1.000 quilômetros por hora, e nos pés do Senhor, sentado aos pés do Senhor. Tá? Então, não tem nada a ver com ficar parado fisicamente. Tem a ver com deixar a palavra de Deus dirigir, direcionar as suas decisões, as suas escolhas. Não tem outra forma de se assentar para ouvir o Senhor sem dar ouvidos à palavra dele. Os crentes de hoje não leem mais a Bíblia, pessoal. Estou falando assim de um modo geral, né? Aqui tem irmãos aqui que são leitores assíduos da Bíblia, sabemos disso. Mas os crentes não procuram tomar conhecimento da palavra de Deus. Eles procuram tomar conhecimento de onde é que tem uma profecia, onde é que tem uma revelação, onde é que tem uma irmã muito usada por Deus. Porque só quer bênção, só quer revelação, só quer saber o futuro, não está dando conta do presente, quer saber do futuro. Quer saber do futuro? Se você está assentado para ouvir Jesus e pauta a sua vida pela palavra, o seu futuro é de vitória. Tá? De todos os lados, essa semente aqui vai frutificar. Não deixe de semear obediência à palavra de Deus na sua vida, porque no devido tempo ela vai frutificar. Esse é o seu futuro. Se você despreza a palavra de Deus, o seu futuro é duvidoso, viu? Grandes aflições podem estar te aguardando. Se você ignora a palavra de Deus, faz como aqueles gadarenos lá, os habitantes lá de Gadara, né? Jesus, fica longe de nós, afasta de nós. É assim que nós fazemos quando nós engavetamos a Bíblia, né? Mas também não é só estudar e decorar versículos e recitar versículos como um papagaio, não. É na prática, tá? É no exercício, é na prática da fé, é no exercício da fé.
trazendo a palavra, orando a palavra em determinada situação, vendo o milagre e testemunhando do milagre. Se a pessoa não testemunhou, ela não reconheceu aquilo como um milagre. Ela tem que dar testemunho público de Jesus, dar testemunho público das obras que Jesus fez na sua vida, tem feito na sua vida. Ainda que não tenha chegado o carrão, não tenha chegado o iate, a lancha, né? O emprego público para ganhar 35 mil reais por mês, ainda que nada disso tenha chegado. Conte o que Jesus fez, sem considerar o que ele não fez, ainda não fez, mas que poderá fazer se você permanecer na palavra. Agora, tem gente que fica olhando para aquilo que ainda falta ser feito, que ela pensa que ainda falta ser feito, né? Que ela pensa que ainda merece. Aí deixa eu lhe contar as bênçãos. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus tinha feito. Ele foi pregando doutrina, ele foi revelando, né, como se diz por aí, ele foi revelando para todo mundo, fazendo revelações, entregando profecias. Não, ele foi contando o que Jesus tinha feito, foi apregoando o que Jesus Cristo tinha feito na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então é isso aí. O tema da pregação é assentado aos pés de Jesus. Quando nós estamos libertos, meus irmãos, nós estamos assentados aos pés de Jesus. Se eu estiver um pouco afastado, eu não estou liberto. Se eu estiver com resistência à palavra de Deus, eu não estou liberto. E eu preciso de libertação. E como é que eu faço? Aquele moço cheio de demônio, milagrosamente, ele foi ao encontro de Jesus. Olha que mistério. Olha que mistério. É porque Deus conhecia o coração dele. Sabia que ele estava naquela situação, não porque queria. Jesus conhece, ele sonda. E ele atraiu aquele moço. Não teve demônio que segurou aquele moço. Ele veio, talvez até inconsciente. Talvez até o próprio demônio querendo tumultuar ali a pregação de Jesus. Porque acontece, né? Tem caso de, você ouve testemunho aí, o camarada perturbado foi na igreja para matar o pastor. E chegou lá e se converteu. Glória a Deus, né? Nunca aconteceu comigo, não, viu, irmãos? Graças a Deus. Mas a gente ouve testemunho assim, tá? O camarada ficou lá com ciúme do pastor, com a esposa, e foi lá para matar o pastor. E a arma não saía. Puxava, ela não saía da capa. E, sei lá, o braço endureceu. Tem testemunho de tudo que é jeito, né? Deus atraindo aquela pessoa. Permitiu que o demônio levasse ela lá. O próprio ciúme, né? Aquela própria ira ali, vontade de matar, aquele espírito homicida levou a pessoa lá, diante da presença do homem de Deus, e aquela pessoa foi liberta. Glória a Deus por isso. Então, é assentado aos pés de Jesus. Você quer permanecer assentado? Veja bem, esse moço aqui, ele não se tornou um dos apóstolos, não, tá? Mas ele se tornou um discípulo de Jesus. E discípulo não é aquele que, não necessariamente aquele que seguia Jesus, não. Discípulo é aquele que passou a aprender com Jesus. Tá? Ele se tornou um discípulo. E um pregador, né? Saiu testemunhando da palavra de Deus. E só Deus sabe a multidão que esse moço arrastou para o céu, viu? Lá na glória vamos saber, eu quero lá conversar com ele. E aí, cidadão, aí, meu irmão, quantas almas você trouxe? Ele vai me falar. Está tudo lá. Tá? Glória a Deus por isso, né, meu irmão? A obra de Deus é maravilhosa. Então, você quer ficar assentado aos pés de Jesus? Ou quer fazer como os demais gadarenos? Fica longe de mim, palavra de Deus. Me erra a Bíblia. Fica longe de mim. Não quero nada com Bíblia, não. Não quero é bênção.
Eu quero ir para a igreja, mas eu quero saber da minha bênção primeiramente. Se Jesus fizer isso para mim, aí eu vou crer. Está amarrado. Não vai fazer não, viu? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Pai, assentado aos pés de Jesus. Eu creio que essa é a posição que cada um de nós está escolhendo nesse momento, colocando diante do Senhor e dizendo para o Senhor, com todas as letras, que é assim que nós queremos estar, assentados aos pés do Senhor, em qualquer circunstância, nós queremos estar atentos ao que a tua palavra nos ensina. Nós estaremos colocando em prática aquilo que nós já ouvimos do Senhor, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós vamos colocar em prática em cada situação. Nós vamos nos basear na palavra do Senhor para fugir do pecado. Vamos nos basear na palavra do Senhor para não praticar nada daquilo que a tua palavra condena e praticar aquilo que o Senhor nos manda fazer. Sereis minhas testemunhas. Cada um de nós tem esse chamado, Pai. Muitas vezes nós estamos contrariados porque não fomos chamados para sermos pastores ou presbíteros, ou diácono, ou diaconisa, ou pastora. Mas nós temos um chamado direto do Senhor, que é para sermos testemunhas, para testemunhar das bênçãos grandes e pequenas, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando nós nos dispomos a contar pequenas bênçãos, ó Pai, seja a cura de uma dor de cabeça, nós somos fiéis e contamos isso, nós estamos glorificando o teu nome, estamos estimulando a fé de outras pessoas que talvez não tenham fé para pedir uma oração para a cura de dor de cabeça, ou para pedir ao Senhor para curar uma dor de cabeça, ou para repreender um espírito maligno que esteja ali colocando aquela dor de cabeça. Mas quando alguém testemunha, a pessoa tem a fé edificada. E eu repreendo da vida desse povo todo o espírito da timidez, o espírito do orgulho, da soberba, tudo que faz essa pessoa se envergonhar de testemunhar. Meu pai, aquele moço ali, ele andava nu naquela região. Ele morava no cemitério. Era para ele ter sumido dali quando ele caiu em si, mudado de lugar, mudado de cidade. Porque muita gente teria visto ele nu por ali. Que vergonha, meu pai. Mas ele foi lá testemunhar. Ele foi lá e mostrou a cara. Glória a Deus por isso. E o Senhor conhecia o coração dele, por isso o Senhor não permitiu que ele te seguisse de perto, ele seguisse fisicamente, mas ele se tornou um discípulo do Senhor, e o nome dele está aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Quantas pessoas citaram, Pai? Esse moço aqui, não está o nome dele, mas o Senhor fez referência dele na tua palavra. Quanta honra foi dada a ele, meu Senhor. E lá na glória nós vamos saber dele pessoalmente quantas pessoas ele arrastou para o reino eterno. Glorificado seja o teu nome. Nós queremos estar assentados aos teus pés, ou seja, agarrados à tua palavra, dirigindo as nossas vidas pela tua palavra, e não pela nossa vontade, que é rebelde, que é como a vontade daquele endemoniado, que era levado para o deserto. Ele não morava em casa, ele não habitava em nenhuma casa, ele não vestia roupa. E muitas vezes nós somos assim, o Senhor quer nos colocar num lugar seguro, quer nos colocar num alto refúgio,
quer nos vestir, quer nos cobrir, quer nos abençoar, quer nos tirar do deserto, mas nós preferimos ouvir a voz do diabo, a voz da carne, a voz do pecado, a voz da arrogância, a voz do mundo, da rebeldia, e fugimos da presença do Senhor. Está quebrado isso na vida de cada irmão, de cada irmã. Toda essa legião de demônios está repreendido. Tudo que arrasta essa pessoa, toda essa opressão do inferno que arrasta essa pessoa para o deserto, para longe da vontade do Senhor, para longe da palavra do Senhor, tudo que coloca nessa pessoa uma verdadeira aversão à palavra, uma preguiça em relação à palavra, uma má vontade em relação à palavra, tudo isso seja quebrado, porque a obra demoníaca está quebrada em nome de Jesus. Se o Senhor nos deu essa palavra, é para libertar essa pessoa, que ela seja liberta agora. Satanás é para sair daí. Eu estou mandando no nome de Jesus, e não é para entrar em manada de porcos, não é para descer para o abismo mesmo. Estou te mandando para o abismo agora, demônio. Vai sair toda essa vida, sai da vida espiritual dessa pessoa, sai do corpo dela, sai da saúde, sai da vida econômica, financeira, saia da fé desta pessoa, desapareça todo o mal, essa vida seja curada em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa seja colocada no centro do teu querer, no centro da tua vontade, sendo dirigida pelo Senhor e sendo testemunha viva do Senhor por onde passar, em nome de Jesus. Porque esta é a obra do teu Espírito Santo em nós. Sereis minhas testemunhas. Que essa pessoa seja uma testemunha, que todos vejam a tua boa mão sobre a vida dela, o poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Alguém tem